Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 até o versículo 50, que diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos pensar na seguinte grande ideia: confessamos a Deus quando o nosso coração não está endurecido. Na última mensagem, irmãos, nós meditando nas palavras de Jesus sobre a proximidade da sua hora. A hora havia chegado. Então, aquela hora seria marcada por glória e morte, bem como por julgamento e libertação. Seria uma ocasião em que os pecados seriam julgados e condenados naquela cruz, para sermos libertos do poder das trevas. O diabo não teria mais poder sobre nós, e muito menos do que nos acusar. Na cruz o diabo seria e foi derrotado. E como libertos, temos a liberdade de escolher como vivemos. Ele nos ofereceu a opção de sairmos do império das trevas para participarmos do reino do Filho do seu amor. Nestes últimos versículos deste capítulo, nós vemos Jesus fazendo uma revisão do que ele ensinou durante todo o tempo do seu ministério, ou seja, desde o início do Evangelho de João. E aqui nos versos 46 e 45, Jesus reforça a ideia de que foi enviado por Deus. E se você rejeita a Jesus, sabendo que ele foi enviado por Deus, está rejeitando também o próprio Deus, o Pai. Então é impossível aceitar o Pai e rejeitar a pessoa de Jesus, do Filho. É impossível aceitar a pessoa de Jesus e rejeitar a pessoa do próprio Deus, do Pai. Verso 46, ele repetiu o que falou lá em João 9: eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, ele está dizendo que ele é o único capaz de iluminar as nossas vidas, os nossos caminhos. No 47 e 48, ele falou sobre o julgamento daqueles que resistem às suas palavras. Ele falou da dureza do coração dessas pessoas e que essas pessoas serão julgadas pela própria palavra dele lá no último dia. No 49 e no 50, ouvimos ele falar novamente que aquele que ouve as suas palavras tem vida eterna, mas aquele que simplesmente escuta, mas não as guarda, esse tem a morte eterna já decretada, já condenado está. Esse foi o último momento em que Jesus ele se dirigiu àquela multidão antes da sua morte.
a partir do capítulo seguinte, capítulo 13, ele se dedica a dar instruções aos seus discípulos. É algo muito mais íntimo, muito mais pessoal no relacionamento dele com os seus discípulos. E aí no verso 37, a parte A, nós lemos assim, sobre os sinais que o Senhor Jesus fez na presença do povo. E quais seriam esses sinais, irmãos? Está aí na transparência os sinais que estão registrados no próprio Evangelho de João. São 7 milagres, irmãos, são 7. João 2, 1 ao 11, Jesus transforma água em vinho. Ele dá um vinho de melhor qualidade. É sempre isso que Jesus faz, né? Sempre tem o melhor, faz o melhor para todos nós. João 4, Jesus cura o filho de um oficial do rei. Ele o faz à distância. Ele não está limitado a espaço, a tempo, a geografia. João 5, Jesus cura um inválido de Betesda, que havia 38 anos estava nessa condição, demonstrando seu poder sobre as doenças. João 6, do 1 ao 14, Jesus transforma 5 pães e 2 peixinhos em uma grande quantidade de alimento para alimentar uma multidão, demonstrando que Ele é sim provedor das nossas necessidades e portanto a gente pode confiar nele. O João 6, do 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar, Ele acalma a tempestade, demonstrando que Ele tem autoridade até sobre a natureza. Olha a imensidão do poder do Filho de Deus, do Senhor Jesus. João 9, do 1 ao 41, Jesus restaura a visão de um cego de nascença, fazendo isso para manifestar a glória dele, irmãos. João 11, do 1 ao 44, Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias já morto, cheirando mal, demonstrando que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. É esse Jesus, esse Salvador que você tem confiado a sua vida. Se você pode ficar tranquilo, em paz, que Ele tem cuidado de você. Você tem a vitória através do sacrifício dele ali na cruz. Na parte B desse verso 37, diz que mesmo diante desses 7 sinais, aquelas pessoas não creram nele. Olha que interessante, não creram nele. Mas por que eles não creram em Jesus? Diante de tamanha demonstração de poder, de autoridade, de que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. Eu quero enumerar 2 motivos pelos quais o povo não creu em Jesus. O primeiro motivo é o fato humano. O que seria o fato humano? Eles amaram mais a glória humana do que a glória de Deus. Isso por si só já impede alguém de realmente crer, de confiar, de ter relacionamento com Cristo. É isso que acontece quando alguém está dividido entre 2 senhores, quando alguém não é totalmente fiel a Deus, quando é um crente parcial, obedece somente em algumas coisas o mandamento de Deus. É um crente conveniente. Outro dia, eu disse que essa pandemia está tirando as máscaras de muitos crentes, pois está potencializando o coração voltado para si mesmo e não para Deus e para a sua palavra. A gente vê aí pelas desculpas que as pessoas têm arrumado de não participar do culto, ou presencial, ou online. Gente, às vezes com desculpa de que estão confinadas em casa, mas você não vê uma vida dela voltada para as coisas de Deus. Você não vê. Você pergunta a pessoa, você está participando? Não, é no celular. Cada hora um arruma uma desculpa. Eu tenho tido muito contato com os irmãos da igreja, então eu posso dizer, porque eu tenho visto isso, e os meus colegas de ministério também têm afirmado, reconhecer que isso tem acontecido de forma muito clara nesta pandemia. O texto lá de João 2, 23 e 25, nós vemos que algumas pessoas haviam crido em Jesus, porém Jesus, ele diz lá, ele não se confiava a elas. Em João 8, vimos que algumas daquelas pessoas creram em Jesus,
No entanto, Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, permanecerem na minha palavra, então vocês terão vida. Então, verdadeiramente serão meus discípulos. Mas no contexto de hoje, os versos 42 e 43, encontramos o relato de algumas pessoas que creram. Diz lá o texto: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Muitos quer dizer que não foram poucos os que creram em Jesus naquele momento. Muitos creram, mas não confessaram a sua fé em Cristo. A diferença disso aqui é o que a gente ouve muito no mundo, quando a gente pergunta para as pessoas aí: você crê em Deus? Ele: creio sim, creio em Deus. Você crê em Jesus? Creio sim, eu acredito em Jesus. Mas quando a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente percebe que é algo da boca para fora, que não é um crer verdadeiro, de confiar, de entregar a vida, e era isso que estava acontecendo aqui. Eles não tomaram uma posição verdadeiramente ao lado de Jesus em nenhum momento. Eles acreditavam lá nos milagres de Jesus, até queriam ver Jesus, como falamos na semana passada sobre os gregos. Então eles eram apenas amigos do Evangelho, eles flertavam com o Evangelho. Gostava dos crentes, gostava do pastor, gostava da conduta dos cristãos, gostava de ouvir palavras de amor, de bondade. Então eles achavam tudo isso muito bonito, gostavam de, às vezes, até conviver com as pessoas, mas não entregaram verdadeiramente o coração a Jesus. Eles creram porque viram os milagres, ficaram impressionados com as coisas que Jesus fez, com o que ele falou, mas se contentaram apenas com isso. Por quê, irmãos? Porque eles estavam preocupados com os fariseus, porque os fariseus diziam que se alguém confessasse a Jesus, seriam expulsos da sinagoga. Então, por causa disso, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A aprovação e a opinião dos homens eram para eles mais importantes do que a opinião de Deus. Somos constantemente confrontados com esse fato humano. Crer é sinônimo de confiar os desejos, os sonhos, de submeter tudo da nossa vida ao padrão das Escrituras, submeter tudo ao que Jesus ensina na sua palavra. Mas aquelas pessoas estavam mais preocupadas com as suas imagens diante dos homens do que em demonstrar fé genuína, verdadeira em Cristo. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Tanto é que lá em João 3,19 fala sobre esse amor pelas trevas. A luz revela quem somos, as trevas o ocultam. Geralmente amamos mais as trevas por causa da nossa condição, por sermos miseráveis pecadores, condenados por causa do nosso pecado. Mas a graça de Deus, irmãos, através da sua misericórdia, do seu grande amor, providenciou a vida, a morte, a crucificação, a ressurreição do Senhor Jesus, que não ocultou o nosso pecado ali na cruz. Pelo contrário, a graça expõe, a lei expõe o nosso pecado. Então, não gostamos de ver nossos pecados, os nossos erros expostos à luz. Pergunte para o pessoal do louvor, pergunte para os professores, pergunte para os pregadores, inclusive esse que vos fala, se eles poderiam contar para toda a igreja tudo o que eles pensaram durante a semana. Ninguém vai se habilitar, irmãos, porque pensamos coisas pecaminosas e que nós nem podemos contá-la para ninguém, só para o próprio Deus que já as conhece. Tamanha é a condição pecadora que nós temos. Então nós não queremos luz nos nossos segredos obscuros. Não queremos ser reprovados pela luz, irmãos. Esta é a nossa condição. O Filho de Deus deve estar sempre pronto a ter as suas obras
condenadas, expostas diante de Deus para provar do perdão dele. Há pessoas, no entanto, que se sentem mais à vontade, mantendo-se no obscuro, pensando o que quer, fazendo o que quer, mantendo as aparências, amando mais as trevas, amando mais a opinião dos homens, fariseus, por exemplo, e isso é uma escolha humana. Então eles não creram verdadeiramente, eles simplesmente acreditaram, gostaram de Jesus. O texto lá de Romanos, Paulo lá em Romanos 5:12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é um problema genético, irmãos. E isso é uma herança que geneticamente nós herdamos. Recebemos essa herança dos nossos pais Adão e Eva. Todos nós somos pecadores, somos descendentes deles e condenados por causa do pecado. E qual seria a consequência disso na vida de um homem, de um ser humano? Romanos 3, 10 ou 12, Paulo escreveu: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que se entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E qual a expectativa que você tem para ser aceito diante de Deus, devido a toda essa condição que você e eu, todos nós temos? Alguns acham que é porque são pessoas boas, e outros porque guardam a lei de Deus. Quem pensa assim está tremendamente enganado, porque a lei de Deus serve justamente para mostrar que você não é bom, e porque ninguém nunca será bom o suficiente para merecer a salvação. Então, do ponto de vista da lei, ninguém poderia ser salvo. A Bíblia diz, no entanto, que o homem condenado por causa do seu pecado, ele não faz o bem, não busca Deus, não se interessa por Deus. Esta é a situação do homem. Você pode fazer o milagre que for na frente de uma pessoa dessa, nada vai acontecer, porque ele está morto espiritualmente, ele está cego espiritualmente, não pode fazer nada, ele não reage a nada. Essa é a realidade daqueles que não creem em Jesus. E a sua, meu querido irmão e amigo, qual é? Você crê em Jesus, o ama verdadeiramente, ama a Deus, ou é como aqueles que estavam lá na festa com Jesus, querendo ver Jesus como os gregos, mas que estavam preocupados com o que as pessoas iriam pensar deles se eles assumissem um relacionamento íntimo de confissão, de sujeição, de obediência. Jesus mesmo fala isso, né? Se alguém quer ser amigo dele, precisa obedecer às suas palavras. Ou seja, você quer ser um amigo de Jesus? Ou você é como aqueles que estavam com receio de crerem por causa daquilo que os fariseus haviam imposto sobre ele? Estamos falando sobre dois motivos pelos quais o povo não creu em Jesus. O segundo motivo é o fato divino, irmãos. No verso 38 diz que isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Então aquela incredulidade era resultado de uma profecia de 700 anos antes, lá em Isaías 53:1, em que o profeta anunciou o braço do Senhor sendo manifesto. O braço do Senhor foi manifesto através de todos os milagres que Jesus fez. Mesmo assim, eles não creram. Mesmo assim, eles não creram. Ele experimentaria sofrimentos, mas os homens não reconheceriam o seu valor. Pelo contrário, iriam impor sobre ele muito mais sofrimento ainda. Então, conforme a profecia de Isaías, o fato de eles não crerem em Jesus era cumprimento, sim, desta profecia. Havia um propósito, havia um trabalhar de Deus em relação a tudo isso. Vez ou outra a gente vive alguma situação assim, que no momento a gente não entende. Ou quando a gente
tenta compreender as coisas de Deus, a gente quebra a cuca, mas a gente não compreende. A paz de Deus, por exemplo, excede todo o entendimento. Não queira entender a paz de Deus. Aceite-a, busque-a. Não queira compreender coisas que não foi revelado, não foi dado a nós a condição intelectual, espiritual de podermos entendê-la. Esse fato divino aqui é semelhante a isso, irmãos. Deus determina uma profecia em relação a esse momento. No verso 39 diz: por esta razão eles não podiam crer. Eles não somente não creram, mas eles não podiam crer. Eles estavam impedidos, eles não tinham condições de crer. As razões que encontramos nesse texto para que aqueles homens não crescem, nos fazem entender que houve sim participação decretiva, decretada divinamente por Deus na incredulidade deles, irmãos. Jesus está citando um versículo de Isaías, e aí ele cita o 10, mas um pouco antes, o verso 8, é aquele verso muito conhecido de todos nós, e que nós, da área de missões, né, irmã Regina, a gente usa muito em sermão, em devocional: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui uma pergunta, irmãos, do profeta aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o profeta Isaías, ele se coloca na posição e vai anunciar a mensagem do Senhor. Ele diz: eis-me aqui. E qual seria a mensagem que o profeta vai anunciar? A mensagem está no verso 40, aqui do texto que nós lemos de João 12, citando o verso 10 de Isaías 6. Cegou os olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam. Então não é o pastor Marcos que está interpretando de forma errada isso aqui. É o que Deus, de forma inspirada, está nos revelando, irmãos. A profecia que estava sendo anunciada era de que aquelas pessoas iriam, por determinação de Deus, ter os seus corações endurecidos ao ponto de não crerem, mesmo havendo tantas manifestações do poder de Jesus. Era Deus quem estava falando, foi Deus quem levantou um profeta para acabar de endurecer aqueles corações já endurecidos. No Evangelho de Marcos 4, verso 11 e 12, Jesus estava conversando com os seus discípulos por parábolas. Ele perguntou aos seus discípulos: estão entendendo as parábolas? Eles responderam que estavam tendo dificuldade de entender as parábolas. Então Jesus deu a explicação, porque ele estava usando esse método de falar através de parábolas. Diz assim: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Nos soa totalmente contrário a tudo aquilo que a gente sempre entendeu em relação à vinda de Jesus aqui. Veio para salvar a todas as pessoas. E realmente ele veio para salvar a todas as pessoas. O amor é extensivo a todas as pessoas, irmãos. Então Jesus estava falando por parábolas para que os judeus não entendessem. Estava usando um recurso que iria endurecer o coração deles ainda mais. Por exemplo, lá em Êxodo 4, 21, vemos Deus endurecendo o coração de Faraó. Êxodo 8, 15 e o 32, vemos o Faraó endurecendo o seu próprio coração, porque isso é possível. O homem, por causa do seu pecado, ele não tem iniciativa nenhuma, irmãos. Nenhuma. Se vocês estão aqui, graças à ação do Espírito Santo de Deus no coração de cada um de vocês, e não endurecer, mas amolecer, sensibilizar o coração de vocês e entender da necessidade de vocês adorarem, de vocês ouvirem, vocês servirem ao Senhor. A única alternativa que o homem tem é uma manifestação vinda do alto.
Deus vindo ao seu encontro. Por exemplo, João 1,13, lemos: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram da vontade de Deus, ou nascer da vontade de Deus, significa que aqueles que creram, não creram porque simplesmente quiseram crer, não creram porque correram, eles creram porque foi a vontade de Deus, irmãos. Capítulo 6, verso 37, Jesus disse que chegou a hora de dizer: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu o jamais rejeitarei. Então, antes de chegarmos a Jesus, há sempre um toque de Deus nos nossos corações. Quem nos sensibiliza e nos move a crer e nos chegarmos a Ele é a pessoa de Deus. O capítulo 17 de João, versos 6 e 9, encontramos 2 vezes esta expressão: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está falando de pessoas que Deus deu para ele. A esses ele se fez entender, ele foi percebido por eles. Lá no verso 9, do mesmo capítulo 17, ele diz: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O homem foi endurecido no seu pecado, ele não busca a Deus, e para que esse homem encontre a Deus, é necessário, é fundamental que Deus faça alguma coisa no seu íntimo, no seu coração. E se você tem buscado a Deus, se já o buscou, se já o encontrou, é porque Ele mesmo tocou no seu coração, despertou no seu coração, deu entendimento, deu desejo no seu coração de se tornar um filho dele. Do contrário, você nem estaria aqui, você o rejeitaria. Lá em Deuteronômio 29, verso 2 ao 4, nós vemos esse conceito de forma ainda mais clara, irmãos. Diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. É um texto que nos mostra como, desde o Antigo Testamento, Deus age semelhante ao que nós estamos aprendendo nesse texto. É Deus quem habilita o coração do homem a ver, ouvir e entender. Aí entra um outro detalhe, que é a escolha. A escolha. A gente conhece pessoas que a gente tem certeza de que elas até já conviveram no seio da igreja por anos e anos. Eu conheço até pastores, irmãos, mas que além de ver, ouvir, entender, eles estão com os seus corações endurecidos. Ou foi endurecido pelo próprio Deus, ou ele mesmo endureceu o seu próprio coração. Por exemplo, Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É dado por Deus. É manifestação do poder de Deus no coração, convencendo a pessoa em relação à sua condição. Então, nesse verso, podemos ser levados a pensar que Deus é um Deus injusto. Se você está ouvindo as mensagens de Malaquias às quartas-feiras, as 2 que eu já gravei e a da próxima semana, você vai poder entender de forma muito clara em relação a isso aqui. E aí eu quero citar um texto que eu citei nessa mensagem, numa dessas 3 mensagens, em que o apóstolo Paulo trabalhou com essa consideração quando ele pensou nisto. Afinal de contas, porque ele ama a um e aborrece ao outro. Romanos 9,15. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão.
Efésios, durante todo o livro, mas em especial o capítulo 1, nós encontramos várias vezes o apóstolo Paulo falando que o que ele fez, que Deus fez, foi segundo o conselho da sua vontade, que Jesus fez segundo o conselho da vontade de Deus. Ele mesmo propôs e está executando isso, ou seja, em outras palavras, todo ímpio está completamente endurecido pelo pecado, total e justamente condenado por causa do seu pecado, mas por causa da graça de Deus, da sua misericórdia, ele buscou e está salvando algumas pessoas. Eu vou ter misericórdia de quem me aprover ter compaixão. Então, não há nada, irmãos, que o Senhor veja em nós, os já salvos, que o agradasse para aprover Ele ter misericórdia de nós. Não há nada. Deus não encontrou nada que Ele pudesse se interessar por mim, irmãos. Nada. Então, ao longo dos séculos, tem havido uma grande discussão na igreja do Senhor sobre qual é a participação do Deus soberano nessa decisão e a participação do homem na sua escolha e na sua fé. Como já disse, em uma dessas 3 mensagens que eu já preguei, a próxima será quarta-feira que vem, eu disse que Deus, Ele não reage a nós. Deus, Ele age com antecedência. Deus ama, pois isso está intrínseco à sua natureza. Antes da nossa escolha, Ele naturalmente escolheu nos amar. Então, a vida eterna, irmãos, é um fato divino. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos dá todos os meios para sermos salvos. É Ele quem nos busca. Se você tem alguma dúvida em relação a como que se dá esse processo, você lê a primeira carta de Pedro, o capítulo 1, o verso 1, 2 e 3, você vai ter de forma isso mais esclarecida. Então, no início, eu disse que confessamos a Deus quando o nosso coração ele não está endurecido. Endurecemos o nosso coração quando nos tornamos insensíveis à voz de Deus, às palavras de Jesus. Então, partindo dessa premissa, é possível eu escolher ter um coração duro diante de Deus e não confessar a Deus como meu Senhor e como meu Salvador. Lá no texto de Samuel, diz assim o profeta: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os filisteus, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu Senhor o veja, mas porque tem prazer nisto, ó rei meu Senhor? Um homem como Davi, irmãos, que teve experiências íntimas com Deus, de repente está com o seu coração tão endurecido, resistindo à própria vontade de Deus, ao ponto de que o próprio Deus, como castigo, incita o seu coração a endurecer-se ainda mais. Ele era um filho de Deus, mas Deus estava irado com ele, e já que ele estava querendo andar fora da vontade de Deus, Deus permitiu. É o que a gente vê em Romanos 1, quando Deus, ele, em outras palavras, vou colocar entre aspas aqui, ele tira o cabeço da humanidade, soltando as regras. Vocês querem pecar? Então vão e pequem. Mas vocês vão um dia arcar com as consequências do pecado de vocês. Eu os amo, quero a salvação, mandei meu filho por vocês. Mas se vocês querem fazer isso, que façam. Semelhante a esse episódio Deus fez com Davi. Davi, eu te dei tudo, Davi. Te dei tudo. E você ainda quer um coração endurecido. Então tá bom, Davi. Aí você quer? Então endureça o seu coração. As consequências virão. E veio as consequências. Você pode pesquisar no texto lá, que você verá as consequências sobre Davi. Antes de encerrarmos, eu queria passar para os irmãos 4 motivos pelos quais nós endurecemos o nosso coração e colhemos com isso as consequências da ira divina. Primeiro motivo é a convivência com o pecado. O segundo motivo é agir com descaso com a palavra de Deus. O terceiro motivo é ser relutante à vontade de Deus. E o quarto e último motivo
é viver independente de Deus, à parte de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos andar em comunhão com Ele. Portanto, não deixe o seu coração endurecer. Temos um Deus gracioso, pronto a nos socorrer, a nos orientar, a nos capacitar. Vá até Ele, que Ele vai lhe ajudar nesse processo todo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.